Onde está Lady Gaga? Acabou a era cromática, não vai mais ter single e a Alice vai ser desperdiçada? Vão ter tantos outros hinos injustiçados em mais um álbum de Lady Gaga? E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai conversar sobre todas essas teorias, sobre os rumores, sobre onde ela tá, por que ela não tá divulgando o álbum e o que pode ter acontecido e o que eu acho, na minha opinião, que aconteceu e o que vai acontecer. Então se vocês gostarem do vídeo, curtam, que me ajuda bastante. Se inscrevam no canal para nós chegar em 5.000 e comentem abaixo que vídeos vocês querem ver aqui, sobre que assuntos, sobre que músicas da Gaga, que teorias, sobre o que a ver com Lady Gaga ou outros assuntos vocês querem ver aqui no canal, tá bom? Então vamos pro vídeo. Surgiu recentemente boatos de que a Gaga até estaria grávida, por isso ela não estaria divulgando o álbum. Os mesmos boatos que surgiram quando ela estava gravando o álbum e ela respondeu bem irônica, dizendo que se ela estivesse grávida, ela estaria grávida do LG6, que é o Chromatica. Só que eu comecei a fazer algumas paradas por aí e pesquisar algumas coisas e eu entrei em umas teorias da conspiração. Vamos à seguinte teoria. Vocês sabem que não é de hoje que a Gaga diz que não gosta de tirar férias. Teve uma entrevista no The View em que a Gaga falou, eles compararam ela a Beyoncé, que a Beyoncé tinha tirado um ano de férias e blá blá blá. E ela falou que ela não queria tirar férias, que a vida dela, ela queria que fosse corrida e que ela não gostava de parar. Isso a gente acompanha ela há muito tempo, a gente já sabia disso. Beyoncé was on the other day. And Queen Bee. The Queen. She's And fantastic. she was saying that she took a year off from her career because she wanted to go to the Louvre and she wanted to go to this museum and see wanted to have a Capri. so-called normal She wanted life. to see the world, so she took didn't a even know what whole city year she was off. in. What do you think about that? I'm actually completely opposite. Só que a gente não sabia o que ela estava passando e o que ela contou no documentário com a Netflix. No documentário da Netflix, a gente descobriu o quanto a crise de 2013 foi mais grave do que a gente imaginava e resultou na fibromialgia. Então ela tem dores crônicas o tempo todo. Então um dos motivos pode ser esse. Se não fosse o documentário, a gente não ia imaginar que ela tinha aquelas crises terríveis, que ela ficava às vezes horas deitada e fazia 1000 terapias e fazia sessão de fisioterapia e tomava remédio. E várias vezes ela tá fumando, porque ela diz que é o único jeito que ela se sente um pouco melhor, um pouco menos ansiosa, porque dá uma crise de ansiedade também pela dor não parar, né? Então uma das minhas teorias é que ela tá tendo algum problema com isso. Ou também com depressão, porque a gente, sendo fã de Lady Gaga, sabe muito bem que Lady Gaga sofre de depressão há anos. Ela já passou por muitos perrengues, ela já passou por muitas coisas muito sérias. Ela já foi até abusada sexualmente, então são muitas coisas pra lidar na cabeça de uma pessoa. Então pode ser também por esse motivo que ela tá um pouco afastada. A mais possível das hipóteses que eu tenho pra mim é: ela estava com tudo pronto pra terminou de lançar o álbum, ela já ia começar a turnê. Tanto que a turnê só foram lançadas 5 datas, porque como nas outras turnês ela anunciava as próximas datas depois. Então eu acho, na minha opinião, que ela tem material pronto e que ela tem mais planos para divulgação, porque na live da Paper Magazine ela apareceu com um look muito icônico, então significa que aquele look era para alguma coisa, não ia ser só para uma live. Então com certeza o look era para performance, ou de clipe, ou do show, de alguma coisa aqueles looks eram. Que a Gaga nunca faz as coisas mal feitas ou deixa a desejar. Então, na minha opinião, ela tá um pouco parada, porque ela não quer lançar as coisas agora e lançar meio que só por lançar, sabe? Ela quer fazer as coisas bem direitinho. Ela quer ter um processo de desenvolvimento, lançar uma coisa com lógica, explicando, seguindo a temática do álbum, porque em Stupid Love ela mostra as tribos pra gente. E depois disso as tribos desapareceram, a gente não viu mais nada sobre. Então tem todo esse conteúdo aí que não apareceu, que eu acho que ainda existe. Você sabe muito bem que a Gaga é muito perfeccionista e ela não lança uma coisa só por lançar. Eu tenho certeza que ela tem mais clipes guardados, porque se ela ia começar a turnê logo em seguida do lançamento do álbum, ela ia fazer o quê? Ia lançar os singles e as coisas em meio à turnê, igual ela fez na Monster Ball, que ela lançava os clipes e os singles enquanto ela estava em turnê. Então seria bem mais fácil ela já ter todo esse material pronto e ir lançando aos poucos.
Só que o problema tá em que as pessoas também não estão raciocinando um pouco que a gente tá numa coisa muito anormal que a gente nunca viveu. É uma pandemia. Já tem todos esses problemas que ela poderia estar passando, daí mais com isso tem mais uma pandemia. Então, tipo, a cabeça dela pode estar muito bagunçada. E a Gaga é uma pessoa muito humana e que pensa muito nas pessoas, tanto que ela largou tudo pra ajudar na live e conseguir todo aquele dinheiro que ela conseguiu, e ela tá se empenhando muito. Tanto que nos movimentos do Black Lives Matter, ela também doou as redes sociais dela para as pessoas negras falarem e mostrarem o quanto era importante dar espaço para as pessoas. Então ela tá mostrando que ela tá cada vez mais humana, e ela não é a mesma Lady Gaga de 22 anos de Poker Face, ela é uma pessoa que pensa diferente agora. Então com certeza deve ter explicações para isso, porque até o próprio empresário dela respondeu aos fãs dizendo que a era não acabou e que era só uma pausa. Então pode estar rolando alguma coisa em que ela acha que não é o melhor momento para divulgar, porque o álbum tinha sido adiado. Então vai saber se o álbum só não foi lançado porque queriam lançar para não perder a vibe, mas ela talvez não queria que saísse naquela hora por não ser um momento alegre, porque ela falou isso. Então acho que faz bem mais sentido, se ela tanto queria lançar o álbum e já sair em turnê, é por isso que ela tá um pouco meio sumida, eu acho, na minha opinião. Também tem o fato de ela não estar se sentindo bem porque ela vivia uma vida totalmente agitada. Ela vivia uma vida em que ela nunca estava em casa parada, quieta. Ela estava fazendo compromissos todos os dias, fosse com a House Labs, fosse com o álbum, fosse com a Bordzoi Foundation, que as pessoas acham que ela não é ligada a isso, mas ela é. A mãe dela cuida da maior parte, mas ela ajuda a cuidar também. Então, tipo, pode ter outras coisas, sabe? É difícil para uma pessoa que tem a vida corrida e que não para em casa nunca, do nada ter que parar em casa e não pode mais fazer nada. Dá muita ansiedade. Eu mesmo não sou nenhum famoso nem nada. Tive muita crise de ansiedade e parei de gravar os vídeos porque eu não tava me sentindo bem. Eu fiquei uns dias sem gravar porque eu pensei, ai, não tô bem, eu não vou gravar só por gravar. Então, tipo, eu esperei. Então vai saber se ela não tá se sentindo bem também, ela quer esperar um pouco, ela ficar de bem com ela mesma. Então a gente tem que também pensar no lado humano dos cantores e parar de tentar crucificar tanto eles. Eu falo muito isso porque eu sou muito fã da Britney também. E pra quem não acompanha, tá ocorrendo Free Britney. Porque fazem 12 anos e ela ainda não saiu da tutela em que o pai dela manda nela. Pra vocês terem uma noção, dizem que ela ganha $1.500 por semana pra sobreviver. Que ela não tem mais tudo aquilo que ela tinha. Todo o dinheiro dela, toda a fortuna dela tá sendo gerenciada pelo pai. Então, tipo, ela não tem o poder de dizer eu vou comprar esse carro, eu vou comprar essa mansão, ou eu vou fazer isso. Então, é uma coisa complicada, porque às vezes a gente não sabe esse lado pessoal dos cantores e dos artistas. E a gente julgar, mas Katy Perry tá lançando tudo grávida na pandemia, por que as outras não estão? A Taylor lançou um álbum com clipe e tudo muito produzido no meio da pandemia, por que as outras não estão? A gente tem que entender isso também, que cada pessoa tem o seu tempo e cada pessoa sabe se tá se sentindo bem o suficiente para lançar ou para fazer algo ou não. Então a gente não pode julgar também só isso, a gente tem que aprender a dar um espaço para eles e entender que às vezes eles não estão se sentindo bem. Olha, a Rihanna, por exemplo, disse que tá com o álbum produzido há muito tempo e ainda não postou, não lançou. Então significa que ela tá esperando o momento certo, que ela quer fazer de um jeito diferente ou do jeito dela e quer que tudo saia como ela planejou. Então a gente tem que enxergar também esse lado e não ficar só: ai, mas por que a Lady Gaga sumiu? Ai, mas por que a Lady Gaga não tá lançando? Por que a Lady Gaga não tá fazendo isso ou aquilo? Tanto que agora surgiram rumores que Alice vai ser o próximo single. Também surgiram rumores que tem um filme igual o de GUI, de Art Pop, que seriam 3 músicas com 12 minutos, se não me engano, 12 ou 14 minutos. Seria meio que um curta com os clipes dessas 3 músicas, que é Free Woman, Sign From Above e Alice. Então pode ser que aconteça, como pode ser que não aconteça, mas eu acredito que a era não acabou. Eu acho que tem fortes chances de Free Woman ser o próximo single promocional, porque ela divulgou muito o álbum em cima de Free Woman, dizendo que a pista de dança que ela conquistou, então ela volta pro pop. Então eu acho que essa música tem muito valor sentimental pra ela e vai ser um single. Não sei se promocional ou se um single real. Eu acho que Sour Candy também poderia ser o próximo single, porque ele tá muito bem nas plataformas digitais. A gente tem que pensar nisso também, que ela lançou o álbum e
teve pouca divulgação e mesmo assim o álbum tá se saindo muito bem. Tá todo mundo falando que quer muito que concorra ao álbum do ano no Grammy, e eu acho que tem grandes chances de ganhar, porque todos os álbuns são muito bons, mas o Chromatica pra mim tem um quê mais especial, tem uma coisinha que eu acho que ele vai ser um pouco melhor. Eu acredito também que possa ser apenas uma pausa por causa da história da pandemia e que assim que melhorar um pouquinho ela vai voltar com tudo e vai já emendar com a divulgação da turnê, porque a turnê ficou pro ano que vem. Então provavelmente ano que vem ela vai anunciar as novas datas e vai ter uma divulgação novamente. Pode ser que tenha também os boatos de relançamento do álbum com novas músicas, porque pode ser que tenha muito mais músicas por aí. Escolhem e nisso vai o corte final e algumas músicas saem fora. Então pode ser que algumas músicas novas venham por aí, pode ser que o álbum seja relançado, não seria a primeira vez que ela relançaria, então é mais uma coisa que a gente pode esperar. Então nem tudo está perdido. E também a gente tem que agradecer pelos clipes que saíram, que os clipes são perfeitos. Então vamos dar streaming em Rain On Me, em Stupid Love, em Sour Candy e torcer para que venham novos singles. E também a gente tem que lembrar que ela tem uma vida normal igual a nossa, ela tem namorado, ela tem a vida dela, e que as cantoras não são mais como eram antigamente. A gente não pode mais querer esperar que elas vão fazer uma entrevista por semana divulgando o álbum em programas de TV e fazendo uma performance diferente por programa de TV. Tanto que raramente tu vê uma diva tão grande assim fazendo performance em programa de TV hoje em dia. Elas não fazem mais esse tipo de divulgação. É uma coisa mais que cantoras iniciantes fazem, tipo a Gaga fazia muito no início da carreira. E a gente sem querer se acostumou com isso, de toda semana ver ela com um look diferente, ver ela em um programa diferente, performando. Tipo Born This Way, na época do Born This Way teve acho que umas 20 e poucas, 30 performances de Born This Way. Em toda semana era uma coisa nova, era uma coisa diferente. Só que isso também ela era muito mais nova, ela pensava diferente, ela fazia tudo diferente. Hoje em dia elas não estão mais nessa vibe de tantos programas, de tantas entrevistas, etc. E agora também nem tem como tanto por causa da pandemia. Então ela até que fez um grande trabalho de divulgação, porque ela deu várias entrevistas. Teve entrevista até pro Fantástico e a gente tem que agradecer muito, porque tem fãs que não tiveram entrevista nos seus países. Então é isso também, né? Eles não estão mais naquela pilha de eu tenho que divulgar, eu tenho que divulgar, eu tenho que crescer, eu tenho que ficar grande. Elas já estão nesse patamar, então elas não precisam mais correr tanto assim pela divulgação. Então a gente também tem que pensar por esse lado, né? E agradecer que pelo menos o álbum saiu e a gente pode ouvir essas músicas que continuam ajudando a gente bastante. Porque se parar pra analisar, as letras do Chromatica são bastante tristes. Algumas letras são bem um relato do que ela passa. Então a gente pode imaginar o que tá acontecendo com ela no momento, né? Não podemos se enganar pelas batidas dançantes e esquecer que por trás disso tem letras um pouco tristes e que mostram o que ela passa e o que ela sentiu. Então esse foi o vídeo de hoje. Se vocês gostaram, curtam, se inscrevam no canal que me ajuda muito. E até o próximo vídeo. Comentem abaixo que vídeos vocês querem ver aqui. Tchau!